Alô, alô, escamarautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre a segunda temporada de The Boys. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreva. Estou sempre falando sobre filmes, séries, literatura, documentários, coisas que eu gosto e se você gostar também, este é o lugar para você. The Boys, essa série que é o maior sucesso, eu acredito, da Amazon Prime, em termos de seriado, ela vem com sua segunda temporada num lançamento um tanto diferenciado, né? As séries costumam ou lançar os episódios inteiros ou sair semanalmente. Ela lançou 3 episódios, né, ali basicamente o primeiro ato da narrativa, e depois passou a um lançamento semanal. O que eu acredito ter sido uma estratégia inteligente, pois a conversa sobre a série durou muito mais e acabou fazendo ela ser uma das séries mais assistidas, né, meio que até muita notícia saindo dizendo que ela era a ameaça à hegemonia da Netflix. Eu particularmente gostei bastante desses 3 primeiros episódios, né, eu achei que eles vieram quase como uma mini temporada, né? Ele resgata muita coisa que foi ali do final da temporada anterior e já resolve dentro desse conjunto de 3 episódios e meio que deixa o terreno pronto para a história da segunda temporada recomeçar com as novas peças que são inseridas no tabuleiro, né, desse jogo. A principal diferença é a adição de uma personagem nova, né? A gente tem a Stormfront, a Tempesta, que é essa personagem que chega ali, né, e a priori ela acaba se posicionando de uma maneira de contraposição ao Patriota, né? Mas no fim das contas a gente vê que ela na verdade era só um patriota de saia, né? Ou assim, ou na realidade até uma versão piorada, né? Com o fato da personagem ser uma nazista e etc. Mas não vou mergulhar profundamente nela aqui. Pra mim, no fim das contas, né, pós esse ciclo aí dos 3 primeiros episódios, eu acho que a série acaba ganhando um ritmo um tanto arrastado. Eles acabam contando com um elemento, né, muito, digamos assim, repercussor, né, repercute muito, que são a violência e o gore. Então, sempre no final de um episódio, né, tinha ali uma cena chocante ou uma cena bem exagerada, né, que acabava dando uma agitada na gente, uma mexida, e eu acho que isso meio que disfarça alguns dos problemas do ritmo da série nesse sentido. Basicamente, o plot dessa segunda temporada vai acompanhar esse surgimento dos super vilões e como a Avon, né, a empresa, ela vai lidar com isso na tentativa de militarizar, né, no caso de incluir os sups dela nos exércitos, né, nas tropas norte-americanas para lutar contra esses super vilões, mas a gente tem uma virada bem rápida no meio da temporada que mostra que, né, que todo mundo descobre que a Avon é que criou os heróis, né? Então eles têm que meio que circular isso. Isso eu acho um positivo, porque assim não fica se repetindo os plots, né? E a gente tem uma evolução da narrativa. Eu sinto que a história como um todo da série anda, apesar de eu não sentir tanta evolução assim nos personagens da narrativa individualmente, né? Especialmente nos boys. Eu acho que há pouco desenvolvimento desses personagens, com a exceção do Butcher, né, que é um sujeito que ele era mais brucutu e tal, e ele precisa modificar algumas coisas, mas ainda assim as mudanças são bem sutis, assim, não são grandes, né? E eu acho que para 2 temporadas, na verdade, isso é um problema que a série acaba, né, deixando a desejar. Para mim, né, apesar da adição da Tempesta, né, que mexeria muita coisa, eu gosto muito de como essa temporada inteira ela acaba resolvendo o arco narrativo que foi apresentado na primeira temporada, né? Então todo esse conflito com o Patriota, a esposa do Butcher, a Avon e o Soro, isso tudo meio que ou se resolve ou se reposiciona, né? No caso, termina em um outro lugar diferente daquele que foi o status quo original. As características principais que fizeram The Boys brilhar na sua primeira temporada e ganhar as atenções, que era essa série de super-heróis que é pesada, que tem gore, que tem violência, né, que tem muito humor e é sarcástica e é ácida, não humor tradicional, né, mais bobinho, que é como quebra de tensão, mas um humor provocativo, né, incisivo, ironizando por muitas vezes o gênero de super-heróis e as figuras dos heróis, até porque a maior parte dos sups aqui, né, da série, eles são sujeitos de caráter duvidoso, para dizer o mínimo, né, quando não são completos psicopatas, como no caso da Tempesta e do Patriota. Então, é uma série que zomba disso, né? Ao mesmo tempo, ela é uma série de super-heróis no sentido de que a gente tem esse conjunto de misfits, né, de sujeitos meio errados, que são os The Boys, mas eles são heróis no fim das contas, né? E eu vou destacar aqui nesse momento
o meu principal problema com uma série. Todo esse discurso que é construído ao redor dela, né, especialmente pelos produtores de conteúdo, mas também pelo público, de que ela não é uma série de super-herói tradicional, eu acho meio falho, né? Aqui, na verdade, é só uma série de heróis que lutam contra vilões, né? A diferença é que os heróis da série não têm poderes, né? Mas a verdade é que a maioria das vezes eles estão fazendo ações e comportamentos que são meio que autossacrifícios, né? O Butcher é um cara meio bruto e ignorante. Isso não necessariamente faz dele um vilão, né? Ele, no máximo, é um anti-herói pela personalidade ranzinza. A gente tem heróis muito famosos, como, por exemplo, o Wolverine, que é um sujeito ranzinza e violento. Mas com exceção do Butcher, né, o Leitinho, o French e o próprio Huey, né, são pessoas boas e corretas e estão sempre meio que tentando agir em favor dos outros. E o próprio, digamos assim, ato deles de se rebelar contra uma mega corporação, por mais que eles sejam guiados por uma vingança, os heróis são maus, são coisas ruins para a sociedade. Então, ao se rebelar contra esses heróis e essa mega corporação, é um ato de autossacrifício praticamente, é uma missão suicida. E esse ponto de missão suicida é o meu maior problema com a série. A gente está há 2 temporadas nessa missão suicida, né, enfrentando uma mega corporação bilionária e super-heróis psicopatas e ninguém morre. E quando eu digo ninguém morre, eu digo ninguém que a gente se importa morre, ninguém que importa morre. Nessa segunda temporada em especial, para poder tentar disfarçar esse sentimento, eles colocam alguns personagens secundários, né, que orbitam ali a narrativa e os personagens principais para morrerem. Mas você não sente nada, não são personagens que você sequer se importa de verdade. Tá, tudo bem, um ou outro você dá uma importânciazinha, mas não tem como comparar a importância que você dá para um personagem desse para que você dá para os outros do elenco. E eu não falo apenas dos The Boys, né? Eu falo também dos Sups, né? Então, tipo, acaba que, em determinado ponto, você meio que já sabe que vai dar tudo certo no final, porque se nessa altura do campeonato não deu nada errado, nada vai dar errado. Eu conversando com alguns amigos, né, muitas pessoas acham que isso seja uma preparação para uma terceira temporada onde meio que vai chegar nesse ponto onde os personagens vão começar a morrer. Mas eu acho que não, na verdade. É só porque, no fim das contas, The Boys é uma série de super-heróis, né? E em séries de super-heróis, as coisas meio que dão certo no final, né? Pode haver um preço a ser pago, né? Um Tony Stark que morre no final de Avengers, um personagem, né, que acaba sempre morrendo, um preço é pago. Acontece. Mas é muito mais exceção do que a regra da própria narrativa. E o que mais me incomoda em The Boys, e essa coisa que me incomoda em The Boys é o que me incomodou bastante, por exemplo, em Sense8, a série da Netflix, é o fato de que, tudo bem eles sobreviverem, especialmente se eles lidassem com as coisas de uma maneira mais de espionagem, né? Mais ali pelos bastidores, porém eles são colocados em várias situações de morte certa, e nenhum deles morre, e nenhum deles ferido de uma maneira não reparável, por assim dizer, né? Então, essa falta de consequência em ações muito graves, em perigos muito grandes, acaba, para mim, diminuindo a consequência da série, né? Então, todo o discurso que foi construído ao redor dela ser muito diferente das outras coisas de super-herói, é muito mais numa questão dessa estética de violência, né, e do gore, do que necessariamente na essência estrutural da narrativa, né? Então, no fim das contas, é como se fossem os coloridos e os emos, né? Tipo, a música é basicamente a mesma, mas um se veste de preto e outro usa, né, roupas com cores vibrantes. Ou seja, o The Boys nada mais é do que mais uma série de super-heróis, só que ela quer ser malzona e descolada e dark. E isso não necessariamente é ruim, né? Assim, do meu ponto de vista. Muito mais esses outros detalhes, né? Essa coisa da falta de consequência e da falta de resultado, né? E da falta de fato, um senso de perigo em relação aos personagens, é que é um problema em si. No fim das contas, eu gostei da temporada, apesar de que eu achei ela mediana, né? Ela, pra mim, a qualidade dessa temporada não bate a surpresa que foi a primeira, né? A primeira, ela tinha um ar de novidade muito grande. Agora, com essa, na verdade, o próprio ar de novidade que a primeira trouxe, para mim, se quebrou. No fim das contas, continuo com a mesma opinião que eu tinha quando terminou a primeira temporada. O Homelander é o melhor personagem dessa série, ele é o que tem o arco narrativo mais interessante, ele é o personagem que mais movimenta a série de uma maneira interessante.
E no fim, isso é um problema, na verdade, porque a gente tem outros personagens ali com potencial que a maior parte do tempo é apenas flertado, né? Como o Black Noir, a gente acaba tendo um pouquinho mais de arco aqui do Deep e também da Queen Maeve, mas tudo muito superficial, assim, tudo muito... E o próprio A-Train também, né? Então, todos esses personagens acabam arranhando uma superfície e, no fim das contas, né, a Tempesta chega e rouba um protagonismo e tem um arco narrativo, e o próprio Homelander, né, acaba tendo o dele ainda mais desenvolvido. Eu acho que quando você está trabalhando numa série que a narrativa tem equipes, você tem que equilibrar um pouco melhor o protagonismo de todos esses personagens e os arcos narrativos deles, para que a gente de fato se importe. Eu destaco também, no lado do The Boys, o desenvolvimento um pouco mais profundo que a gente teve do French, né? Em um episódio que é dedicado um pouco mais à história dele, né? E do super-herói que foi retirado dos sete ali, o Tocha, né? Acho que é Tocha o nome dele. Então The Boys, no fim das contas, é só aquele cara que finge que é mal, mas no fim tem um coração bom, mas com muito sangue. A verdade é que eu curti, me diverti, mas, sinceramente, nem de longe o que eu escuto as pessoas falando sobre. Pelo menos não foi essa a experiência que eu tive. Talvez eu quisesse ter tido, porque, enfim, né, eu prefiro me divertir do que não me divertir. Mas eu espero, sinceramente, que a terceira temporada dê um passo além nesse sentido de ação e consequência. Mas e você? O que é que você achou dessa temporada de The Boys? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê numa próxima e tchau.